Bom dia a todos. Gostaria de pedir vênia para cumprimentar aqui as autoridades presentes, alunos, senhoras e senhores, na pessoa do Dr. Ronaldo Chadid e da conselheira Maria Serrano, diretora da SCOEX. Dr. Ronaldo Chadid, agradeço o convite que me foi formulado e prontamente o aceitei, reconhecendo a importância e a grandeza deste evento, que, mais uma vez, demonstra a importância das Cortes de Contas no país. Mas, sem maiores delongas, até porque a palestra não é minha, né, e diz o bom manual que o presidente da mesa ele faz um bom trabalho quando ele não é lembrado na palestra. Se ele for lembrado é porque ele falou demais. Então, gostaria aqui de, já de antemão, apresentar nosso ilustre palestrante aqui desta manhã ensolarada e bonita como são as manhãs em Campo Grande, né, na nossa cidade morena, o professor Marcos Abraham, desembargador federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O professor Marcos Abraham é doutor em Direito Público pela UERJ, professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da UERJ, mestre em Direito Tributário pela UCAM, MBA em Direito Empresarial pela EMERGE-CIEE, graduado em Direito e Administração pela UCAM, membro do Conselho Editorial da revista da EMARF, do TRF da 2ª Região, membro do Conselho Editorial da revista da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ex-diretor estadual da Escola Superior da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Rio de Janeiro, 2004, e de São Paulo, 2003, professor licenciado da Universidade Cândido Mendes, da EMERGE, da FGV e do IBMEC, ex-procurador da Fazenda Nacional, no período de 2000 a 2012, e advogou na iniciativa privada no período de 1992 a 2000. O que me surpreende pela juventude do desembargador, né? Acredito que deve ter havido um erro aqui nos números. O desembargador publicou livros importantes e conhecidos aí nacionalmente, como o Planejamento Tributário e Direito Privado, pela editora Quartier Latam, da edição de 2010, Manual de Auditoria Jurídica Legal da Diligence, São Paulo, também Quartier Latam, 2008, foi coordenador e coautor, As Emendas Constitucionais Tributárias e os 20 anos da Constituição de 1988, pela Quartier Latam, também, 2009, e atualmente lançou uma obra que já é um clássico já no mercado editorial e já está na sua 3ª edição, que é o curso de Direito Financeiro, pela editora Forense. Essa obra que, se não me engano, está aqui à disposição, desembargador, vieram títulos só pelo site? Podem ser adquiridas pelo site. Na verdade, no mundo moderno, hoje, pelo site é até mais fácil, né, a gente adquirir obras. Eu, particularmente, só compro pelo site. Uma obra importante para aqueles que têm interesse em aprofundar o conhecimento na matéria, certamente vão encontrar um porto seguro no livro do professor Marcos Abraham. Professor Marcos, mais uma vez agradeço, espero que o senhor esteja tendo uma boa estadia aqui na nossa cidade morena, e passo a palavra a Vossa Excelência para a sua palestra, que, para o presidente da mesa, Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo, desde que cabe 50 minutos, que é o horário programado pela organização do evento. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente as palavras do Dr. Ronaldo José. É uma alegria e uma honra participar desse 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, que se realiza nessa aprazível cidade de Campo Grande. E, desde já, agradeço os seus organizadores, pessoa do conselheiro Ronaldo Chadid, do professor Francisco Jucá, em nome dos quais eu cumprimento todos aqui presentes. Eu venho hoje aqui fazer algumas breves reflexões sobre a questão da judicialização da saúde e a reserva do possível como argumento de limitação orçamentária que recorrentemente é utilizado nos processos judiciais dentro dessa temática. E eu tenho dito que esse problema, ele nasce no orçamento, num orçamento que não é elaborado de forma adequada,
ou seja, num orçamento que não prioriza os valores constitucionais que a nossa Carta Maior assim elegeu, como a saúde, a educação, a segurança, e esse orçamento que não prioriza esses gastos, quando ele é executado, ele também acaba sofrendo uma série de contingenciamentos que fazem, portanto, durante a sua execução, restrições orçamentárias a esses direitos sociais. Portanto, a problemática toda da judicialização, e já é um tema rico por si só, ele tem como pano de fundo, na sua origem, uma questão nossa do direito financeiro, uma questão nossa do orçamento. Eu costumo dizer também que aquela frase muito badalada de que o tributo é o preço da liberdade, eu digo que o orçamento é o espelho da vida do Estado. Alberto Deodato também já, noutras palavras, já fazia esse alerta. Pois bem, como sabemos, na última década, vivenciamos no Brasil o fenômeno do ativismo judicial nas políticas públicas, em especial na área da saúde, que se multiplica numa progressão geométrica o número de ações judiciais ajuizadas pelo cidadão em face do Estado. Nessas ações, os cidadãos vão em busca de fornecimento de medicamentos, da realização de exames e tratamentos médicos, de procedimentos cirúrgicos, de internação hospitalar, dentre outros pedidos de natureza médica. E esses pedidos se justificam, seja por não integrarem os medicamentos no rol de produtos ou os tratamentos no rol de serviços estabelecidos no SUS, ou simplesmente por não terem sido regularmente disponibilizados devido a uma deficiência de recursos humanos, recursos materiais de certas instituições médicas públicas. Tais medidas judiciais, comumente denominadas de judicialização da saúde, elas são baseadas no artigo 196 da Constituição, que prescreve ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravamentos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção e a recuperação da saúde. Essas demandas, elas são promovidas em face de qualquer um dos entes federativos, uma vez que o artigo 23, inciso 2 da nossa Carta, estabelece a responsabilidade solidária entre a União, Estados e municípios. Aliás, o STF recentemente fixou um precedente em repercussão geral, mérito ainda a ser julgado em relação a essa matéria, mas no judiciário tem sido, de maneira tranquila, essa questão da solidariedade entre os entes em relação a essas demandas do SUS. O CNJ, preocupado com essa situação, identificou que até o ano de 2014 tramitavam mais de 330 mil ações de judicialização da saúde nos tribunais de justiça estaduais e mais de 60 mil ações nos tribunais regionais federais de todo o país. Portanto, quase 400 mil ações demandando por um direito social previsto na Constituição que não é atendido pelo Estado. E, mais uma vez, eu volto à questão de que, na origem, temos um orçamento
que não privilegia essa despesa. E mais, um orçamento que contingencia os valores determinados a essa despesa. E, no final do dia, o que acabamos tendo é a situação esdrúxula de que é mais importante fazer um superávit financeiro do que atender à saúde. Não me recordo que a Constituição tenha elegido superávit fiscal como um valor superior ao valor da educação, da saúde e de outros direitos sociais. Portanto, a minha preocupação com toda a problemática da judicialização vem na origem a questão orçamentária. Nos últimos 5 anos, o CNJ também identificou, foram desembolsados cerca de 2,3 bilhões de reais pelo Ministério da Saúde para cumprir essas decisões. E no último ano, de 2014, o valor foi de 870 bilhões. Fazendo-se uma conta aritmética muito simples, 2,3 bilhões, isso é menos de 2%, isso em 5 anos, é menos de 2% do que o próprio orçamento da saúde anual, que gira hoje em torno de 110, 120 bilhões. Não me parece uma cifra que possa guardar como argumento a reserva do possível, uma limitação orçamentária. E mais, veremos mais adiante os valores vultosos que nesses anos foram contingenciados na rubrica da saúde, para chegarmos ao final àquela conclusão de que no Brasil há um mito em relação à temática da reserva do possível, e eu já tive notícia que o assunto foi tratado ontem aqui, portanto, caminhamos, sem combinar, nessa mesma trilha. Muito bem. Esse cenário que vivemos da judicialização, ele se explica por algumas razões. A primeira é a Constituição de 88, ao mesmo tempo em que foi pródiga em trazer, em arrolar e assegurar direitos sociais, inclusive a saúde, ela conferiu, ela garantiu maior acesso à justiça em ambas as concepções formal e material. Em segundo lugar, porque a visão jurídica moderna, esses direitos constitucionalmente previstos passam a ter efetividade, criando para o Estado um poder-dever de oferecê-los ao cidadão. Em terceiro, devido ao amadurecimento da democracia brasileira com a inquestionável conscientização pela população dos seus direitos de cidadania. Em quarto, porque o administrador público nem sempre dimensiona corretamente ou confere prioridade a certas rubricas orçamentárias, especialmente, como infelizmente temos visto, na área da saúde, na área da educação e outros direitos tão importantes. E, em quinto, por uma incapacidade de gestão da administração, por uma ineficiência na aplicação de recursos tão prioritários. Não obstante, esse cenário, de nada adiantam os exaustivos debates que passamos há pouco mais de uma década. Eu diria que nos primeiros 15 anos de vigência da nossa Carta de 88, exaustivos debates sobre a efetividade dos direitos. Naquela época, esse era o tema. Se os direitos constitucionalmente previstos eram efetivos, se eles teriam aplicabilidade imediata, se eles se tornavam direitos subjetivos, se os princípios tinham efetividade normativa, essa era a tônica daquele momento. Mas eu costumo dizer que de nada adianta
esses debates se não houver recursos suficientes para a realização desses direitos. E, afinal, não basta arrecadar o necessário de forma equitativa e equilibrada. Aliás, esse foi outro debate constante nos primeiros 15 anos da nossa Carta. Eu percebo, e a realização desse evento hoje, assim como foi no ano passado o primeiro Congresso de Direito Financeiro Internacional, é nítido a mudança da preocupação. Nós tivemos antes o direito tributário como o foco principal, não só aqui no Brasil, mas eu vou tomar o nosso exemplo principalmente a partir do início da década de 70 e, em especial, a partir da Constituição, a partir, portanto, do nosso CTN, onde o direito tributário ganhou uma dimensão, uma importância, e eu posso dizer que o direito tributário hoje, de alguma maneira, cumpriu o seu papel de estatuto protetivo do contribuinte e limitador da atividade tributária estatal. Eu posso dizer hoje, e eu fui procurador da Fazenda Nacional por mais de 12 anos, e antes disso, advogado privado, na seara privada, na área tributária, e as demandas judiciais naquela época, tributárias, eram questões de direito. Eram princípios que não foram respeitados, era uma lei que tinha que ter vindo por lei complementar e veio por lei ordinária, portanto, eram demandas judiciais cuja discussão do mérito era matéria de direito. Hoje, o direito tributário e as demandas, o magistrado aqui do meu lado poderá confirmar isso, as demandas tributárias hoje, elas discutem questões de fato, anulatória de auto de infração, questões de fato, porque hoje o Estado, eu diria que aprendeu a tributar, não estou entrando no mérito da carga fiscal, eu estou destacando que, de alguma maneira, ele segue a cartilha constitucional. Portanto, o direito tributário cumpriu o seu papel. E estamos no momento de ascendência do direito financeiro. O cidadão, ele percebe hoje que, além de proteger o seu bolso da mão estatal voraz, agora a preocupação dele é como aplicar esse dinheiro corretamente na sociedade. Portanto, hoje o foco não está mais na arrecadação, mas sim na gestão e na fiscalização dos recursos públicos. Portanto, essa ascensão do direito financeiro hoje, ela de alguma maneira me deixa esperançoso por um Brasil melhor. Mas, como eu dizia, não basta arrecadar o necessário de forma equitativa e equilibrada, uma vez que a administração desses recursos deve ser feita de forma eficiente e a sua aplicação precisa ser realizada de forma criteriosa para que se possa atender às necessidades públicas de maneira mais ampla e satisfatória possível em todos os cantos desse nosso imenso país de dimensões continentais e repleto de desigualdades regionais, demográficas, econômicas e sociais. A realização das políticas públicas, aqui na área da saúde que estamos tratando, assim como a implementação de outros direitos sociais previstos na nossa Constituição, eles dependem, essencialmente, da efetiva vontade do Estado na realização da sua função, conforme as ideologias e prioridades de cada governante. Porém, e isso é algo que eu venho também repetindo, essa vontade, entre aspas, que sempre foi tida
em especial pela doutrina tradicional, como uma escolha de natureza eminentemente política, ela hoje está mudando. Percebe-se hoje que a decisão dos gastos não é mais uma decisão política, é uma decisão constitucional. É uma decisão onde a Carta Constitucional estabelece prioridades. E é a partir desse rol de prioridades que a Constituição dita que o administrador deverá elaborar o seu orçamento e executar o seu orçamento. Esse entendimento de que a eleição das despesas públicas seria de natureza política, discricionária, ele decorre da leitura do artigo 165 da Constituição, que atribui ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para elaborar as leis orçamentárias. Mas, como eu disse, hoje essa doutrina, ela mesma já vem dando os seus primeiros passos a reconhecer que, diante do nosso cenário constitucional, a despesa hoje já não é mais assim tão discricionária na sua escolha, na sua eleição de gastos. E eu digo isso fundado em, basicamente, cinco ideias. Primeiro, devemos reconhecer que o perfil social e liberal que a nossa Constituição traz oferece à sociedade uma gama de direitos sociais e fundamentais, assumindo, por contrapartida, uma série de deveres para garanti-los. O segundo argumento é de que essas normas não são mais tidas como normas programáticas. E hoje está mais do que consolidada a ideia da efetividade das normas constitucionais com a sua aplicação direta e imediata. E, por decorrência dessas duas ideias, nós temos toda a ascensão da judicialização, da legitimação do pleito pelo cidadão ao judiciário, da realização desses direitos. Em quarto lugar, temos a ideia de que a Constituição, hoje, e cada vez mais, ela apresenta uma imensa variedade de tributos vinculados, especialmente no caso das contribuições sociais, cuja arrecadação contém uma destinação pré-determinada. E, finalmente, encontramos também na Constituição uma série de dispositivos que não apenas elenca esses direitos e, portanto, deveres do Estado como prioridades, mas também determina percentuais a serem gastos naquela área. Eu digo, e a gente vem hoje debatendo muito em relação a esses percentuais, seriam eles mínimos, seriam eles o ideal, seriam eles materialmente valores que deveriam ainda ser expandidos, e o exemplo desses percentuais, o mais recente até, e que foi muito debatido no início do ano, foi decorrente da denominada PEC do orçamento impositivo, onde se vinculou 1,2% para a realização das emendas parlamentares, mas vinculou-se que metade desse 1,2% fosse destinado à saúde, além de todos aqueles outros dispositivos que nós temos na Constituição, como, por exemplo, parágrafo 2º do 198, no artigo 212, enfim,
77 do ADCT, são dispositivos que fixam percentuais certos determinados para áreas ditas sensíveis e prioritárias. E apesar de ser efetivamente privativa a competência do administrador, não discuto que a competência é dele, que é privativa dele, também não vou entrar em embates a respeito de posições ideológicas ou políticas, mas o fato é que ele deve seguir uma prioridade pautada nos objetivos estabelecidos na Constituição. Esse tem que ser a proposta política dele, porque, afinal, como Rui Barbosa já dizia, a Constituição ela não contém conselhos, avisos ou lições. As suas previsões são dotadas de imperatividade. A professora lá da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, a professora Ana Paula de Barcelos, ela destaca muito bem isso em uma de suas obras, onde ela diz: as políticas públicas envolvem gastos, e como não há recursos ilimitados, será preciso priorizar e escolher em que o dinheiro público disponível será investido. Mas, além da definição genérica de em que gastar, é preciso ainda decidir como gastar, tendo em conta os objetivos específicos que se deseja alcançar. Essas escolhas, diz a professora Barcelos, portanto, recebem influência direta das opções constitucionais. O ministro Celso de Mello, em 2004, no julgamento da ADPF 45, ele se manifestou no sentido de não ser mais absoluta a liberdade nas escolhas sobre as despesas públicas. Disse o ministro: não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas, ela não se revela absoluta. Nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador nem a atuação do Poder Executivo pode fugir à determinação constitucional. Parece-nos, assim, que hoje estaria ultrapassada essa ideia de natureza política e discricionária da deliberação das despesas públicas. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele também, nas suas obras, ele traz essa mesma ideia, e ele diz: sempre que a Constituição define um direito fundamental, ele se torna exigível, inclusive mediante ação judicial. Portanto, a partir dessa conformação jurídica, ao se identificar que o texto constitucional prevê um direito ou uma garantia de natureza fundamental, assentado como sendo um dever do Estado de fornecê-lo individual ou coletivamente, surgiria para o cidadão necessitado daquele bem ou serviço a legitimidade para demandar judicialmente tal prestação estatal, ainda que esta não se encontrasse prevista no orçamento público como sendo uma despesa pública devidamente programada. Haveria, então, em caso de omissão ou inação do poder público, um deslocamento da escolha da realização da despesa pública, que, naqueles casos específicos demandados judicialmente, deixaria a esfera decisória do administrador público e passaria para a do Poder Judiciário. A decisão judicial, então, obrigaria a administração pública a oferecer aquele bem, aquele serviço ao cidadão a partir dessas ideias. No caso da saúde, direito fundamental do ser humano, as políticas públicas nessa área são consideradas no Brasil de acesso universal e igualitário e de atendimento integral, com base no artigo 196 da Constituição. E a base normativa em relação às políticas públicas na área da saúde
vem na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8.080 de 90, e nós temos também, juntamente com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.142 de 90, que trata da participação da comunidade na gestão e planejamento da saúde, das transferências intergovernamentais e o financiamento do sistema. Aliás, dentro dessa ideia de amadurecimento do direito financeiro, eu também venho, de alguma maneira, dando destaque à questão da cidadania fiscal. O cidadão hoje, ele percebe que ele, em primeiro lugar, pode participar desse processo. Ele apenas não sabe como participar. Ele percebe que ele pode, mas ele não sabe que ele tem direito a participar. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal traz uma série de dispositivos que, de alguma maneira, conferem essa legitimidade ao cidadão. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal foi muito importante para o desenvolvimento da transparência fiscal no nosso país, e isso traz uma abertura, e esse amadurecimento da democracia permite, portanto, a consolidação dos valores fiscais do nosso país. E, por isso, um dos tópicos que hoje eu venho tentando destacar é a da educação fiscal e da consciência fiscal dentro desse aspecto da cidadania fiscal. Voltando, então, à questão do SUS, como um sistema de saúde integral, temos a questão já mencionada da responsabilidade solidária entre União, Estados e municípios na sua execução, e temos a União como a principal gestora de recursos, desses recursos, e, através de fundos contábeis, ela destina para os entes menores que estão mais próximos da sociedade a realização. Fundo Nacional da Saúde, Fundo Estadual da Saúde, Municipal, entre outros fundos. A partir, então, dessa mecânica com a participação financeira da União e destinando recursos para estados e municípios, nós temos, então, toda a base estrutural para a realização desse direito da saúde. Só que a judicialização, apesar disso tudo, ela vem sofrendo críticas. Como eu relatei no início, são mais de 400 mil ações tramitando, discutindo essa matéria. E eu tento aqui destacar os principais argumentos, tendo como o último a ser tratado a questão da reserva do possível. O primeiro argumento crítico, ele é baseado no suposto caráter programático das normas constitucionais que, em lugar de conter comandos específicos e concretos, atribuiria abstratamente aos órgãos públicos, de maneira discricionária e com certa liberdade, a tarefa de realizar as políticas públicas nelas contidas. O argumento ali, por detrás, seria um argumento até de ordem política, de engessamento das atividades do administrador. Nessa concepção de um caráter programático, os direitos sociais seriam desprovidos de eficácia normativa, representando meras sugestões ou indicações de um estado ideal a ser atingido. O segundo aspecto contrário residiria numa possível violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que o judiciário estaria exercendo função que é privativa do poder executivo. Esse argumento nos conduz a uma outra consideração, que a judicialização acarretaria decisões desprovidas de tecnicidade,
uma vez que não levaria em consideração os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Eu digo também que esse argumento está superado. Hoje nós temos aqueles núcleos técnicos que auxiliam os magistrados na tomada de decisão, e cada vez mais essa temática, ela, no âmbito do judiciário, e posso falar tranquilamente, venho participando de uma série de grupos de debate sobre essa questão. Cada vez mais o judiciário tem buscado apoio técnico nessa matéria. O terceiro argumento crítico parte da lógica de que a judicialização da saúde privilegiaria o cidadão considerado isoladamente em detrimento do direito de toda a sociedade, num entrechoque de interesse individual versus o interesse coletivo, beneficiando especialmente aqueles com maior acesso ao judiciário, malferindo-se, por fim, a isonomia e o interesse público. Por trás desse argumento, vem a ideia de que a judicialização da saúde atende ao direito apenas daquele que vai ao judiciário, prejudicando recursos para toda a sociedade. Mas, afinal, para que, então, o livre acesso à justiça e ao judiciário? O quarto questionamento é de ordem financeira e orçamentária, que se refere ao equilíbrio fiscal e a limitação dos recursos públicos dentro de toda a temática da reserva do possível, da teoria dos custos dos direitos. Essa ideia sugere que a judicialização poderá comprometer a previsibilidade e o planejamento orçamentário, além de redirecionar recursos de uma área para outra, sem a necessidade, visão holística, a partir de um comando judicial isolado. Aqui eu digo, nos meus votos, o seguinte: não há uma quebra de previsibilidade. Previsibilidade já temos na judicialização. Eu já tenho, ano a ano, nos últimos 10 anos, o montante que tem sido destinado desses recursos por decisões judiciais. Eu consigo identificar um parâmetro de valores, eu consigo determinar quanto, inclusive, nos próximos anos será destinado através de ordens judiciais. Portanto, basta incluir esse valor no orçamento. Ponto final. E a questão da visão holística, eu não discordo que o cobertor é curto. O ponto é: quais são as partes desse corpo mais importantes a serem cobertas? Esse é o ponto que está ali por detrás. O quinto argumento traz a questão de que a concessão de medicamentos e de tratamento de alto custo, inclusive no exterior, ou ainda outros em caráter experimental, sem uma comprovação de eficácia ou sem ganhos de vantagens terapêuticas em relação àqueles oferecidos pelo SUS, teria por trás um possível lobby ou influência das grandes corporações de medicamentos e outros. E aí a gente começa a entrar numa seara de uma teoria da conspiração e outras. Aliás, teoria da conspiração, eu estava conversando um pouco antes com o nosso professor Jucá, e num evento que participamos lá no Rio de Janeiro no ano passado, ele lembrou bem, foi no Rio, foi em São Paulo, não lembro, ele lembrou que essa temática do direito financeiro, que agora está reacendendo, digo reacendendo porque o direito tributário que hoje cumpriu o seu papel, ele nasceu de uma costela do direito financeiro. Portanto, antes do direito tributário já vinha o direito financeiro. Mas o professor Jucá
perguntava se haveria uma teoria da conspiração para que a sociedade não conhecesse o direito financeiro, para que os governantes não executassem políticas de educação fiscal e conscientização, porque seria de interesse de minorias ter a chave do cofre. Né? Ter a chave do cofre, saber onde é que está o cofre, saber quanto tem ali, mais ninguém. Mas são brincadeiras à parte. De toda forma, desses argumentos todos, eu vou me ater à questão da reserva do possível, e ela, no judiciário, ela encontra o seu contraponto na questão da reserva. A questão da reserva do possível encontra seu contraponto na questão do mínimo existencial, né? A reserva do possível, ela não pode se sobrepor e justificar o não atendimento aos mínimos existenciais. O STJ ele enfrentou esse argumento no RESP 1.185.474, onde o ministro Melo disse: a tese da reserva do possível assenta-se em ideia que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida. Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia. Mas observa-se que a realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário, nem pode ser encarada como tema que depende unicamente de uma vontade política. Toda a teoria da reserva do possível, trazida do Tribunal Constitucional Alemão, ela, infelizmente, aqui no Brasil, sofreu uma tropicalização, como tantos outros institutos que a gente acaba incorporando do direito estrangeiro, mas uma tropicalização que trouxe para ela, eu faço uma analogia com um argumento que eu acabava usando quando era procurador da Fazenda Nacional para justificar nas minhas contestações e nas apelações aquela ideia, o princípio da razoabilidade. Ele serve para qualquer coisa, você consegue esticar ele para qualquer coisa, e com esse argumento você contra-argumenta qualquer coisa, e a reserva do possível hoje, infelizmente, está caminhando para uma banalização, né? Muito bem. O ministro Celso de Mello, ele, no julgamento da DPF 45, ele afirma a conjugação da coexistência dos argumentos do mínimo existencial com o da reserva do possível. Diz o ministro que o mínimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver produtivamente com a reserva do possível. Ele diz: o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política não pode se converter em promessa constitucional inconsequente sob pena do poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento do seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. A limitação de recursos existe e é uma contingência que não pode se ignorar, mas o intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado ao determinar o seu fornecimento. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado, ao obter recursos para, em seguida, gastá-los sob forma de obras, prestação de serviços ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. Lembro também tudo que foi dito
na suspensão de tutela antecipada 175 pelo ministro Gilmar Mendes, e não vou aqui cansá-los destacando aqui trechos do que o ministro Gilmar falou, mas sempre tudo dentro dessa ideia. Portanto, a reserva do possível, ela não pode servir como um argumento guarda-chuva para permitir que o Estado não cumpra as suas obrigações perante a sociedade, obrigações essas constitucionalmente determinadas. E aqui eu entro num ponto que eu também tenho tentado destacar, que é exatamente da noção de prioridades, de tipos de gastos que figuram no orçamento. Embora todas as despesas públicas, em regra, atendam a finalidades públicas, é negável reconhecer que há uma hierarquia entre os gastos. Dentro da doutrina publicista, que faz a distinção entre os interesses públicos primários e os interesses públicos secundários. Eu digo que os interesses públicos primários, eles são destinados a atender ao cidadão, e os secundários, eles são voltados para a máquina que irá atender ao cidadão. E dentro dessa perspectiva, eu busco a compreensão de que, se a Constituição privilegia o cidadão e não a máquina, a eleição de prioridade seguirá a mesma lógica. Portanto, a ideia de que o Estado ele não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para atender o cidadão. Portanto, haveria, numa eleição de despesas, uma eleição de prioridades de despesas, uma hierarquia entre esses direitos sociais e outros gastos que não os considero nem ilegais nem ilegítimos. Apenas afirmo que, numa ordem de hierarquia, aqueles direitos sociais, saúde, educação e outros, devem ter uma prioridade, prioridade essa constitucionalmente definida. E aí, meus amigos, a constatação passa para o caso concreto. Feita essa análise teórica, eu começo agora a olhar alguns números para tentar provar a tese. E eu identifiquei que, em 2013, dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, os órgãos da Administração Direta Federal empregaram 761 milhões em publicidade institucional. Em 2013, o custo da judicialização estava em torno de 500 milhões, em 2013. Em 2014, foi para 870. Mas, em 2013, gastou-se 761 milhões em publicidade institucional. Portanto, no ano onde o Judiciário teve que determinar 500 e tantos milhões em atendimento à saúde, o Estado preferiu gastar mais em publicidade. Portanto, nessa ótica, o valor imagem institucional é um valor prioritário ao valor da saúde. E vou adiante. Em 2014, esse dado eu extraí do portal da Transparência. Em 2014 foram gastos 1.282 bilhões em passagens
aéreas e despesas de locomoção no Serviço Público Federal. 1,2 bilhão em passagens. E no mundo hoje de alta tecnologia, onde a gente consegue fazer uma reunião pela internet, vendo todos os integrantes nas telas, será que seria necessário empregar tantos recursos? Fora as diárias, né? Eu peguei apenas a rubrica fora as diárias, lembrou aqui o doutor Ronaldo. Mas gastou-se 385 milhões em serviços de consultoria. E as áreas técnicas do Estado já são bastante bem estruturadas, né? Quase 60 milhões em premiações culturais, isso apenas alguns gastos. Esses dados foram tirados, como eu falei, do portal de transparência. E, portanto, a minha constatação teórica, ela se confirma na prática. Há ali prioridades de gastos que não atendem à prioridade constitucional. E aí eu volto ao início da minha fala hoje. O administrador, para elaborar o seu orçamento, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler a Constituição e atender à Constituição. E durante a execução do orçamento, ele tem que atender também à Constituição. E aí falei da elaboração do orçamento, dessas rubricas, mas e a execução? Se já são valores pífios, eles se tornam menores ainda por força dos contingenciamentos. E fui buscar num relatório, um relatório sistêmico de fiscalização da saúde 2013, do Tribunal de Contas da União, onde ele identifica o número desse processo, é o 032-624/2013-1, ele identificou a cifra de, nos últimos 5 anos, de um contingenciamento na área da saúde de 20 bilhões de reais. 20 bilhões em 5 anos que estavam disponíveis no orçamento, mas foram contingenciados. Em 2012, o orçamento da saúde era de 89 bilhões, em 2012, mas só foram gastos 79. Quase 10 bilhões em um único ano foi contingenciado na área da saúde. O ministro do TCU, Benjamin Zimler, ele, nesse relatório, ele destacou: cabe registrar que, nos últimos 5 anos, deixaram de ser aplicados na função saúde 20,4 bilhões de reais em valores atualizados em relação ao que fora previsto no orçamento da União, sendo 9,6 bilhões somente no exercício 2012. Esses dados que eu agora passei para vocês. Portanto, o problema está na origem, eu já estou caminhando para encerrar. O problema está na origem, na elaboração, está na execução por força dos contingenciamentos, e eu identifico dentro desse cenário, que não é hoje só da saúde, mas também na educação, na questão das prisões, dos estabelecimentos carcerários no país, o que hoje se denomina de estado de coisas inconstitucional.
A Corte Constitucional colombiana ela vem aplicando essa teoria do estado de coisas inconstitucional para legitimar a atuação do Poder Judiciário diante de um quadro de extrema inércia estatal e de omissões sistêmicas e recorrentes em outros países. Portanto, presente a violação massiva de direitos fundamentais decorrente de omissões caracterizadas como falhas estruturais, declara-se a vigência de um estado de coisas inconstitucional, e isso permite, então, que o judiciário atue no lugar da administração pública. Essa é uma teoria nova que vem sendo debatida e eu acho que ela merece a sua atenção. Pois bem, senhoras e senhores, o homem ele é capaz de inúmeras superações. No último século, separamos o átomo, decodificamos os genes humanos, percorremos o espaço, desenvolvemos novas ciências e criamos tecnologias antes inimagináveis. Esses grandes avanços, especialmente na área da medicina, na área da saúde, que a gente veio hoje tratar, esses avanços representam a diferença entre a vida e a morte. Por isso, precisamos de um compromisso nacional no sentido de se ampliar a capacidade governamental em melhor administrar os recursos destinados à saúde, à educação e todos os demais direitos sociais. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria aqui, em nome da organização do evento, de agradecer e parabenizar, principalmente, a brilhante palestra proferida pelo professor Marcos Abraham, que nos brindou com uma verdadeira aula magna nesta manhã. E, devido ao adiantado da hora, não vai ser possível para abrir para debates, infelizmente, mas o professor aqui se coloca à disposição de todos, através por e-mail, que a coordenação pode enviar. Quem quiser enviar perguntas para esclarecer alguma dúvida, ele se coloca à disposição gentilmente. E, então, aí, dando sequência, eu gostaria de entregar alguns presentes ao desembargador Marcos Abraham, em nome da organização, certificado de participação pela palestra, uma obra do nosso artista plástico Isaac de Oliveira, que é um ícone e renomado artista do nosso estado, também. Obrigado. Também uma obra da Conceição, que é um bugre sul-mato-grossense, também. Muito obrigado. E, mais uma vez, agradecer. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer que, né, pelo brilho da palestra, e quando eu ouço palestras assim tão significativas e densas de conteúdo, eu me lembro de um poema ou de uma fala de Chaplin, que ele diz que a vida é uma peça de teatro que não admite ensaios, por isso viva, ria e vive intensamente, cante, chore, antes que a peça, as cortinas se fechem e a peça acabe sem ensaios. Hoje, nós vivenciamos aqui um ato épico dessa peça de teatro e, para mim, particularmente, vai contribuir para que as minhas cortinas não se fechem sem aplauso. Parabéns, professor. Como forma de solidariedade.